Foi. Bom dia, meus queridos estudantes. Aqui nós estamos na aula 6 de ética, né? Dando continuidade à aula passada, que foi Origens da Ética 1, agora é Origens da Ética 2, relembrando, né? A moralidade surge com a humanidade. Nos tornamos humanos e morais ao mesmo tempo. Mas a ética, pelo menos para nós no Ocidente, em outras culturas pode ter acontecido em outro momento, né? Fico pensando na China de Confúcio, por exemplo. Mas no Ocidente a ética surge num determinado momento, que é na Grécia do século V AC, mais especificamente em Atenas, né? E a gente viu os fatores que levaram a isso, né? Os gregos foram colocados numa atitude reflexiva perante a sua própria moralidade cultural, ou seja, eles tomaram distância dela. E quando você toma distância, né, só há um modo de você passar a agir agora, né? Você vai ter que agir com base em razões, né? E o ser humano, a estrutura da mente dele, a estrutura da sua consciência é reflexiva. Nenhum de nós age só por impulso. Por nossos próprios impulsos, nós assumimos que nós temos razões para, nesse momento, eu vou comer o bolo de chocolate, porque eu estou autorizado, tá? Ou porque eu tenho que engordar, ok? Eu tenho razões, ou porque a minha tia fez o bolo, meu tio fez o bolo, um amigo fez o bolo e eu preciso experimentar. Eu tenho razões, né? Isso não ocorre quanto à própria cultura, a não ser que, tá, você tenha, não ocorre pelo menos de um modo sistemático, pode acontecer pontualmente, mas de um modo sistemático em relação à própria cultura, isso só se dá em circunstâncias muito específicas, que se colocaram para os gregos lá, né? De positivação do direito, de contato com outras culturas, de mercantilização da economia, da guerra civil, digamos assim, uma guerra civil, se é que podemos falar disso na Grécia, né? Mas uma guerra intracultural, né? Como ocorreu na Guerra do Peloponeso, tá bem? E a gente viu que uma das atitudes é, cara, se a moral, se eu tenho que buscar um fundamento da moral, eu tenho que buscar um fundamento para a moral, porque ela não se funda mais sobre si mesma, uma vez que agora eu tomei distância dela, e eu só posso me reconectar com ela a partir de razões, tá? Então talvez não haja razão, talvez não haja justificação nenhuma, e muitos adotaram o relativismo, tá bem? O que é justo para mim não é justo para você. Mas contra essa atitude relativista surge a ética. Não, o que é válido para mim é válido também para você. Não porque faz parte da minha cultura, ou da tua cultura, ou da nossa cultura, mas porque deriva da razão. Tá? Preliminares. Então, diante da crise da moral da sociedade ática, duas atitudes emergiram: o relativismo, né, ou a ética. O relativismo diz que a moral é matéria de costumes, cultura ou interesses, sendo, portanto, relativa a pessoas, a grupos ou a culturas. A ética já não, né? A ética ou filosofia moral diz: a moral deve ser justificada pela razão, ou seja, segundo critérios válidos para todo ser racional, para usar uma expressão do Kant, né? Ou seja, para toda a humanidade. Algo que é certo aqui é certo na Pérsia também, né? O sofista dizia: o fogo queima aqui como queima na Pérsia, mas o que é justo para nós gregos não é justo na Pérsia. Então, jogar toalha, tanto faz. A justiça é sempre relativa a uma certa cultura. O que aqueles que iniciaram a ética, né, os pais fundadores da ética, Sócrates, Platão e Aristóteles, disseram: não, 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 nós temos que procurar critérios que sejam válidos para todo ser racional, para toda a humanidade. Nós temos que viver não a partir da cultura, mas a partir de razões. Tá? Sócrates. Sócrates abandona as reflexões cosmológicas, então, né? Vocês sabem, a gente fala nos pré-socráticos. Por que a gente fala em pré-socráticos? Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Tales, né? Porque antes de Sócrates, a filosofia ela tinha um tema, um único tema, que era a cosmologia, né? De onde é que, qual é a gênese, a origem de todas as coisas? É a água, o ar, o fogo, ou o ser, como dizia Parmênides? Sócrates abandona esse tipo de questionamento. Ele volta à reflexão às coisas humanas, né? Ele se preocupa agora qual é o bem para o ser humano, o que é coragem, o que é a piedade, o que é a virtude. Então, para usar aquela bela expressão do Cícero, né, Sócrates trouxe a filosofia do céu à terra, né? Enquanto
enquanto os pré-socráticos se preocupavam com o cosmos, com o ser, com a totalidade, né, com a estrutura ordenada, né, do universo, Sócrates se preocupava com ordenar a própria conduta das pessoas. Platão dizia o seguinte, numa famosa carta, né, a carta sétima, uma carta autobiográfica do Platão, ele dá o seguinte testemunho. Ao observar os homens que atuavam na política, e aqui nós vemos por que ele se dedica, vai se dedicar à filosofia, né? Ao observar os homens que atuavam na política, assim como as leis e os costumes, quanto mais atentamente eu estudava e mais avançava em idade, tanto mais difícil me parecia administrar bem os assuntos públicos. Ele tomou uma insatisfação, né? Agora, as leis e os costumes não se impõem de um modo espontâneo para ele. Ele não tem uma relação imediata com as leis e os costumes. Ele tem um desassossego, um desconforto, né, diante das leis e dos costumes. Por que isso? Porque tanto a lei como os costumes se corrompiam até o ponto que eu, que a princípio estava cheio de um grande entusiasmo para trabalhar em atividades públicas, ao observar a situação e ver que tudo estava à deriva por todos os lados, acabei por nausear-me. Me pergunto sempre, né, se isso não é uma bela descrição do tipo de atitude que nós temos, ou do tipo de reação que nós temos diante das nossas leis e costumes, né? A náusea. Quando nós vemos né, as pessoas que se dedicam à política hoje, se a reação que nós não temos é a de náusea. Né? Então, a nossa cultura política não é autojustificável. Essa náusea mostra que nós temos que buscar um outro fundamento para ela. Ela não é autofundada. Ou digo com relativista que não tem fundamento nenhum, né? Então me senti obrigado a reconhecer que somente a partir da filosofia verdadeira é possível distinguir o que é justo, tanto na vida pública como na vida privada. O que ele quer dizer? Que a própria cultura não dá mais os critérios do justo. Que as lideranças políticas não dão mais a cultura, não dão mais os critérios do justo. Não, né, não são mais critérios que pareçam justificáveis, ou autojustificáveis, ou como diz Jefferson, né, na Declaração de Independência, consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os seres humanos foram criados livres e iguais. Não tem mais verdades autoevidentes aqui para os gregos, né? A moralidade cultural para o Platão não é mais autoevidente. O que ele vai buscar? Onde é que ele vai buscar essa evidência? Onde é que ele vai buscar esse fundamento agora? Ele diz, me senti obrigado a reconhecer que somente a partir da filosofia. Ou seja, ele vai adotar um outro tipo de atitude, ele vai se lançar num outro tipo de empreendimento. Isso que nós temos ali no 2.1, né? O que ele chamava de segunda navegação. Tá? A segunda navegação é uma metáfora originada da linguagem dos marinheiros. É aquela navegação que alguém empreende quando, ao ficar sem ventos, navega com os remos. Há uma primeira navegação. Qual é a primeira navegação? É uma moleza. Os ventos te levam. A segunda navegação depende de ti. Tá? Você é que deve remar agora. Então, Platão dizia, olha, a metáfora é mais ou menos, a analogia estrutural que ele estabelece é mais ou menos a seguinte. Quando a nossa cultura funcionava, quando ela nos dava critérios aceitáveis de certo e errado, então a gente só tem que seguir o que a cultura diz. Então, o vento da cultura nos leva, se é que eu posso usar essa metáfora aqui, né? Podemos, né? Porque o Platão usou. Tá? O vento da cultura me leva. O que é certo? O que a minha cultura me diz? O que os políticos me dizem? O que as instituições dizem? O que a moralidade cultural, como diz o Tomazello, né, me estabelece como padrões do certo e errado. Agora, não são mais aceitáveis, não é mais justificável. Tá? Eu vivo numa cultura que mata o filósofo. Né? Platão viu Sócrates ser morto. Eu vivo numa cultura que domina outras cidades. Tá? Eu vivo numa cultura que não respeita as próprias leis. O povo na praça pública revoga, passa por cima das suas próprias decisões. As pessoas decidem mais com base nas paixões do que com base em razões. Eu vejo a minha cultura, né? Os líderes políticos são ambiciosos, não procuram serviço público. Amém? E isso parece ser aceitável. Todo mundo acha que isso é o correto.
eu vejo que isso não é aceitável. Tá? Então eu tenho que buscar outro fundamento, né, do certo, do correto e do incorreto, do certo e do errado, além da minha cultura. Só que eu tenho que buscar esse fundamento por mim mesmo. Agora eu vou ter que remar. A minha cultura não sopra mais, não me leva adiante. Então é comigo, tá? Agora sou eu. Né? Diante da degeneração, não regeneração, diante da degeneração da própria cultura moral, a primeira navegação, Platão empreende a segunda navegação. Qual é a segunda navegação? A ética ou filosofia moral, tá? Quando falha a moralidade cultural, a primeira navegação, nós entramos com a segunda navegação, que é a ética ou filosofia moral. E agora são os princípios da ética, né? Quais são os 4 princípios da ética, dos paradigmas éticos que nós vamos estudar ao longo desse semestre? Primeiro, a ética é uma disciplina teórica, né? A ética é uma disciplina teórico-filosófica, que tenta estabelecer os critérios racionais da ação correta, a partir de um engajamento moral prévio do investigador, né? Qual é o engajamento moral prévio? Ele tem que querer o bem. Tá? Esse é o engajamento moral prévio. Tá? O bem tem que ser algo importante para o filósofo moral. Só assim ele vai conseguir fazer teoria. Ele não consegue fazer teoria de um ponto de vista neutro, digamos assim. Consegue fazer de um ponto de vista imparcial, que é válido para ele, é válido para todos. Mas ele tem um engajamento. Qual é o engajamento? O engajamento não no seu grupo, na sua cultura. O engajamento em relação à verdade sobre o bem. Tá? O que a razão me diz como certo e errado? E aqui também tem o limite, né? O limite é o limite da teoria. Né? A teoria estabelece aquilo que é válido universalmente, que é o segundo tópico, né? Mas a ação ocorre no particular. Então a teoria nunca vai poder, nos vai dar os primeiros critérios da ação moral. Mas os últimos critérios, os critérios do aqui e agora, terão que ser estabelecidos, né, racionalmente pelo próprio agente moral. Tá? O próprio agente moral vai ter que dizer aqui e agora, né, o que é que conta como correto ou incorreto. Isso não é relativismo. Isso é o particularismo. Tá? Não devo mentir. Isso a ética estabelece que eu não devo mentir. Tá? Mas, né, um amigo fez um bolo para mim. O bolo está uma droga. E ele me pergunta como é que está o bolo. O que eu digo? Está uma droga? Isso a própria ética não tem como estabelecer. Tá? Alguns acham que sim, Kant vai dizer que sim. Tá? Mas outras correntes éticas não têm essa pretensão. Posso dizer em geral. Né? O político tem que buscar o bem comum, mas o que é o bem comum aqui e agora? Mais investimento, mais poupança, isso a filosofia não tem como estabelecer. A filosofia política não tem como estabelecer, assim como a filosofia moral não tem como estabelecer. É o próprio agente, na sua situação particular, que vai ter que fazer. Então, a teoria, tá? A ética é uma disciplina teórica. Ela estabelece os primeiros princípios da ação correta. Mas a continuidade, o vácuo, o hiato que existe entre os princípios e a ação terá que ser preenchido pelo agente, tá bom? O ser humano na sua situação concreta. Universalidade. Todo e qualquer paradigma ético pretende que as suas asserções sejam válidas para todo ser humano, independente das suas particularidades histórico-culturais. Tá? O racismo é equivocado em qualquer situação, em qualquer cultura, para qualquer pessoa, para qualquer grupo. Tá? É isso que a ética estabelece. Né? As suas verdades pretendem ser universais. Tá? Qual é a nação? Aqui Cícero, né, provocando os relativistas, já Cícero dizia assim: qual é a nação, a gente poderia dizer, qual é a cultura que não aprecia a cortesia, a amabilidade, a gratidão e que não despreza os orgulhosos, os malvados, os ingratos? Isso demonstra a unidade do gênero humano. Qual é a cultura que diz assim, olha, o cara que se acha é maravilhoso, aquele que é malvado, que persegue os outros, que busca só o seu bem, que oprime, é uma pessoa legal. Aquele que é ingrato, qual é a cultura que admira o ingrato? Tá? Isso não existe. Tá?
Quem tem que provar a não universalidade são os relativistas, né? A gratidão. Qual é a cultura que não aprecia a gratidão? Eu me lembro, né, que assisti o Game of Thrones, né? Lembra que tinha os Dothraki, né? E num determinado episódio, um personagem pergunta, né, para alguém que conhece a língua Dothraki, como é que eu digo obrigado em Dothraki? E os Dothraki são bárbaros terríveis, né? E ele diz assim, não existe essa palavra em Dothraki. Isso é impossível, né? Pode não existir a palavra, tem que existir algum gesto, tem que comunicar. A gratidão deriva daquela moralidade da imparcialidade, que é própria dos humanos. Os nossos ancestrais, o Homo heidelbergensis, há 400 mil anos atrás, tinham algum gesto para demonstrar a apreciação pelo ato do outro, né? A aprovação pelo ato do outro. Tá? Então, isso é uma coisa impossível. Né? Isso demonstra, né, o fato de haverem certos universais morais, demonstra a unidade do gênero humano. Claro, todos nós somos descendentes do Homo heidelbergensis. Nós somos membros de uma mesma família. E temos os mesmos valores que são valores humanos e não dessa ou daquela cultura. Tá? Irracionalidade. O relativismo é irracional, né? Então, a filosofia não pode considerá-lo como uma proposta séria. Ele sempre acaba esbarrando, ele pode ser altamente sofisticado, refinado, dar uma série de voltas, mas ele sempre acaba esbarrando em certo tipo de autocontradição. Por exemplo, quando ele diz assim, tudo é relativo. Menos essa tese, né? Essa tese é absoluta, é uma contradição performativa, então, dizer tudo é relativo. Porque no momento que eu digo tudo é relativo, estou dizendo que nem tudo é relativo. Quero dizer ao mesmo tempo que nem tudo é relativo. Ou seja, essa frase não é relativa, que tudo é relativo. Tá? Tudo é cultura, salvo essa tese, que está acima das culturas. Tá? Essa tese não é uma tese que é originada na nossa cultura. Essa é uma tese transcultural. Portanto, nem tudo é cultura. Tudo é história, salvo essa tese, que está acima ou fora da história. Essa tese não nasceu na história e não vai perecer na história. Ela é transhistórica. Então, nem tudo é história. Tudo depende do ponto de vista, salvo essa tese que não depende de nenhum ponto de vista. De novo, a gente vê essa autocontradição. Né? A verdade não existe, salvo essa tese que pretende ser verdadeira. Né? Incerteza prática. Né? Então, a gente já mencionou antes, né, quando falou da teoria, né? Há uma distância entre a certeza da formulação teórica dos critérios e a incerteza quanto à aplicação dos critérios no caso concreto. Não mentir. Mas vamos pegar um caso que não é o caso do bolo. Né? Vem o exemplo do Kant e do Benjamin Constant. Né? Um tirano está perseguindo um membro da resistência à tirania, que é teu amigo e está escondido na tua casa. E ele diz, né, o guarda do tirano bate na tua porta e pergunta, fulano está aí? Bom, teoricamente, a ética me diz que eu não devo mentir. Mas nesse caso, como é que eu aplico o não mentir? O tirano tem direito à verdade? Aí começa o questionamento. Né? E por fim, a gente termina aqui nessa ideia do questionamento que a própria ética nos traz. Né? A ética visa desinstalar o ser humano do apego aos seus próprios preconceitos ou os da sociedade que ele pertence. A ética visa fazer com que o ser humano retome a sua identidade de um ser racional para além da sua identidade enquanto um ser cultural. Tá? Que ele meça a sua cultura pela sua razão. Então vai desinstalar. E os seus próprios interesses, seus próprios preconceitos, né? Se submeter à tempestade da razão, né? Se expor à tempestade dos argumentos aqui, né? Ao vendaval dos argumentos. As minhas crenças, elas são racionais, válidas para todo ser humano, ou são válidas para o meu grupo? E eu cancelo todo mundo que não pensa como eu, né? Porque eu também sou incapaz de ter argumentos que sejam válidos para todo ser racional. Eu sou obrigado a ficar cancelando e excluindo seres humanos do debate. Né? A escravidão, aqui é uma passagem do Tocqueville, né? Um discurso que ele faz no parlamento francês, quando estava discutindo a abolição da escravidão nas colônias francesas. E o Tocqueville diz essa grande verdade aqui, né? Que a escravidão é dessas instituições que duram milhares de anos sem ninguém se dar ao trabalho de se perguntar por que ela existe.
mas é quase impossível mantê-la depois que essa pergunta é feita. Quem se lança à ética acredita no poder do questionamento, acredita que a razão é capaz, sim, de mudar estruturas, que a crítica é capaz de mudar uma cultura, que o fato de lançar uma pergunta não é inócuo. Ao contrário do Wittgenstein, que dizia que a filosofia deixa tudo como está, a filosofia não deixa tudo como está. Eu coloco a pergunta por que a escravidão, eu vejo que não há nenhuma razão para se ter escravidão, não há nenhum argumento sustentável perante todos os seres racionais para ter escravidão. O ser humano, por ter essa atitude reflexiva perante o mundo, ao não ter razões, tá? ele deixa de ter motivos para sustentar uma instituição. E essas instituições acabam desabando, como historicamente aconteceu. Tá bem? Então, com isso, nós terminamos as origens da ética e agora nós começamos nas éticas particulares, né? Ética das virtudes, ética do dever, ética das consequências, etc. Tá? Então, com isso, encerramos a origem da ética e vamos adentrar nas éticas particulares, seguindo a sequência do nosso programa. Então, bom dia a vocês, bom dia, pessoal.